Queridos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje é dia 17 de novembro de 2018. Quero compartilhar com vocês a carta à igreja de Esmirna. Amém? Vamos apresentar ao Senhor mais um dia, na presença dEle, diante da graça e da misericórdia dEle. Amém? Senhor, carecemos da Tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus, Senhor, que as pessoas que ouvirem esta palavra venham ser edificadas para o Teu louvor, Pai. Que as palavras não sejam de mim, mas do Senhor, Pai. Ó Deus, produz em nós frutos de justiça, de arrependimento, Pai. Que nesses últimos dias, ó Pai, o Senhor venha nos preparar para aquilo que nós nunca vimos e nem ouvimos, ó Pai. Em nome de Jesus, que Teu Espírito tome lugar de honra em nossos corações. Aleluias. Em nome de Jesus, Pai, que nossos pensamentos venham ser levados cativos à obediência do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus é bom, né? Deus está conosco. Deus tem falado conosco. Eu peço que vocês peguem a Bíblia no livro de Apocalipse. Vamos ler capítulo 2, amém? Capítulo 2, vamos a partir do verso 8. Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Aleluias. Obrigada, Pai, por Tua palavra. Queridos, vamos entender. Esmirna, assim como eu tenho dito nos outros vídeos, continuação, né? Que eu tenho falado da carta às igrejas, eu falei da carta à igreja Filadélfia, falei da carta à igreja a Éfeso, e hoje vamos falar da carta à igreja a Esmirna. A Esmirna é uma cidade localizada na Ásia, amém? Ela é do tempo antigo, mas o nome continua atual, ela continua estruturada ali, amém? E o Senhor Jesus, né, João, inspirado pelo Espírito Santo, né, por obediência a Cristo, escreveu a carta à igreja Esmirna, naquele tempo, né, naquele tempo o povo tinha que se sujeitar a César, aos romanos, né, até o povo de Deus, queridos, mas os que foram escolhidos por Deus, os piedosos amados, sofreram piamente perseguições. Amém? E o Senhor começa falando, né? Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. Quem é o primeiro e o último, queridos? É Cristo. Ele é alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. E Ele conhece, então Ele já nos conhece. Ele conhece a noiva, Ele conhece a situação que você está passando na sua vida, certo? Ele conhece, amados, e logo de início eu percebo que ele fala, que ele aponta: eu conheço as suas aflições, e ele sabe que somos pobres, amém? Pobre, nesse contexto aqui, eu vou sempre me referir, queridos, aos dias atuais, amém? Para que produza graça, amém? Aleluias. Então, Ele conhece as nossas aflições, mas Ele também nos diz que somos ricos. Então, somos
pobre materialmente das coisas daqui, queridos. Temos poucos recursos, mas somos ricos. Esta riqueza, ela é espiritual, ela é dom de Deus. Amém? E não foi conquistada, amados, do nada. Mas o que? Requer uma vida piedosa, requer petições, requer intimidade com o Senhor. Amém? E ele conhece a blasfêmia daqueles que se dizem judeus, mas são das sinagogas de Satanás. Ele conhece, queridos, aqueles que se dizem de Deus, mas não são. Ele conhece aqueles que são servidos, homens que servem outros homens, deuses que não podem nada fazer, né? Porque somente o Senhor está acima de todo Deus. De todo Deus que o homem pode criar da sua própria mente. E o Senhor Jesus conforta essa igreja. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Isso, queridos, Cristo nos conforta. Por quê? As tribulações que virão, né? Porque todo aquele que quiser viver piedosamente, como nos diz lá em Timóteo, padecerá perseguições, certo? E aqui diz que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Então, muitos serão presos. A gente não tem noção, querido, do que os primeiros cristãos, os cristãos daquela época, passou naquele contexto. Muitos foram mortos, queridos, esquartejados. Muitos sofreram para que hoje venhamos ter a liberdade de pregar a palavra do Senhor. Então, aquele que quiser, queridos, viver piedosamente será perseguido, seja uma afronta no serviço, seja perseguido pelo chefe, seja na escola, seja isolado na escola, no trabalho, no dia a dia, na rua, com os familiares. Isso é perseguição, queridos. Então, isso fica bem claro no texto que lemos. Mas Cristo nos diz, né, como ele diz para aqueles cristãos naquela época, seja fiel até a morte. Eu peço que vocês abram lá no livro de Filipenses, por favor, capítulo 1, e vamos ler o verso 29, amém? Vamos lá, Filipenses, está depois de Efésios 1, 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer com Ele. Então, queridos, não fomos chamados apenas a crer em Cristo, mas também padecer com Ele, os sofrimentos. Amém? E aqui nos diz, seja fiel até a morte, e Ele dará a coroa da vida. Queridos, esta coroa da vida é a vida eterna. Amém? Porque o Espírito de Deus, não a carne, é eterna. Amém? O Espírito que o Senhor nos deu hoje, ele é para a eternidade. Porque no céu, amados, entrará Espírito, carne não entra no céu, nem pecado. Mas o Espírito que te habita, ele entrará e reinará com o Senhor. Amém? Então, ser fiel até a morte. Então, mesmo que você sofra perseguições, mesmo que até chegue a igual muitos cristãos têm morrido pelo Evangelho, mesmo que você tenha essa morte física, você não sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Que está lá no verso 11 que vamos ler. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Vamos entender isso? Vamos lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 14. Então a morte e o Hades, que significa inferno também, foram lançados no lago de fogo. Isso significa, queridos, o dano da segunda morte é a separação eterna de Deus. Isso é muito sério, é muito forte, queridos. Então, aquele que tem ouvidos, o Senhor nos deixa mais um conforto. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aleluias! Então, Esmirna era uma igreja que ela sofria perseguições, ela sofria tribulações na carne, queridos. Mas Cristo era com essa igreja. Ela era pobre de recursos
materiais, mas ela era rica espiritualmente. Ela tinha os dons e desenvolvia esses dons. Ela era piedosa, ela orava, ela lia a Bíblia. Essa igreja, ela ora, ela lê a Bíblia. Ela, amados, vive uma vida que agrada ao Senhor. Ela procura descobrir os segredos e prescrutar o coração de Deus. Amém? E o Senhor nos diz, amados, que Ele conhece as nossas aflições, né? Mesmo que tenha surgido muitos religiosos, assim como naquele contexto, né, que os judeus começaram a perseguir os cristãos, amados, nós vivemos claramente isso no contexto dos dias atuais. Vivemos, amados, a perseguição da ideologia de gênero. Amém? Nas nossas leis, infiltrando minuciosamente nas nossas leis, né? Sobre a vida das crianças, sobre a vida dos adolescentes. Queridos, eu creio que o Espírito que me habita, aleluias, assim como em ti, tem clamado pela justiça divina na nossa nação brasileira, né? O nosso espírito está clamando por justiça dos céus. O nosso espírito está clamando, Abba Pai, está clamando pela volta de Cristo, por todas essas coisas que têm acontecido. E temos sido perseguidos, queridos, espiritualmente, porque o mundo espiritual, ele é real. Já tive várias vezes contato com o mundo espiritual. Amém? Porque quando recebemos o Espírito de Deus, nossos olhos são abertos e recebemos vida, que venhamos ansiar por essa vida, queridos. Amém? Continue fiel até a morte, continue fiel aos testemunhos de Cristo, porque Cristo recompensará, porque Ele nos deu uma promessa, e esta promessa, queridos, é a vida eterna e que não sofreremos o dano da segunda morte. Amém? Que esta palavra edifique a fé de vocês. Amém? Se vocês gostarem da ministração, deixe o like de vocês, me ajuda a compartilhar sobre o reino. Ficam na paz.